Esse lado B, ele é muito faces, esse lado B, né? A próxima música também é a outra música que na sequência, que também tem essa pegada que poderia estar tanto no álbum do Faith. A gente tem Cindy Incidentally, né? No Lala, né? A Cindy era uma grande garota, né, cara? E essa faixa aqui do blues rock, né? Que é muito característica também do Faith. Você tá completamente. Eu acho que ela casa de novo. Poderia estar no álbum dos Faces, poderia estar no álbum do Jeff Beck também. Led Zeppelin? Led Zeppelin também. Isso que vocês falaram do Led Zeppelin é muito curioso, só uma parte aqui. Eu ouvi o álbum no final de semana, sei que lá e tal, e estava ouvindo hoje, pouco antes da live, antes de eu tomar banho para a live, eu passei aspirador de pó aqui em casa e coloquei numa caixinha. É uma live limpinha, então. Eu botei numa caixinha Bluetooth que eu tenho ali na sala. Só que com o aspirador de pó ligado, eu perdi algumas frequências do que estava tocando. E parecia Led Zeppelin. O que me chegava aos ouvidos me parecia Led Zeppelin. Eu não conseguia ouvir a voz do Rod, né, por conta do barulho ali do motor do aspirador de pó. E as frequências que me chegavam pareciam Led Zeppelin. Muito curioso vocês falarem. E essa música talvez seja a música... Quem é que vai largar a Cisânia antes? É tu ou eu, Márcio? Como é que é? Quem é que vai armar a Cisânia antes? Tu ou eu? Vamos lá, né, gente? Ouve os primeiros Jeff Beck e ouve depois o Led Zeppelin. Sim. Olha, cara, eu vou dizer o seguinte, o primeiro Jeff Beck Group é um disco que... Inventou a porra toda. Ele é absurdamente... Cara, tu pega a versão de Shook Me Doom de outro, né, bicho? Cara, Ain't No Superstitious, por exemplo, é uma coisa assim, cara, é absurdamente sensacional o primeiro álbum do Jeff Beck Group. Eu diria assim, que realmente... Eu diria que bacana mesmo é o Led Zeppelin mesmo, né? É a pedra da Roseta, né? Aquele disco realmente é algo assim, ó. É um disco que merece ainda mais luz do que ele já teve, né? Uhum. A gente sabe, já falamos aqui outras lives, inclusive lives do LED, né? Que o LED não desmerecendo nunca, né? A importância. Não, de maneira alguma. LED, mas eles chupinhavam, eles buscavam muitas referências ali do que já estava rolando. Não, cara, tinha uma rivalidade entre o Jeff Beck e o Jimmy Page que era muito grande, né? A gente sabe, principalmente nesse... Por exemplo, o fato de eles gravarem músicas semelhantes ou idênticas, ou versões muito... Isso mostra como eles estavam realmente na mesma frequência, né? Que era uma competição. É uma relação de amor e ódio, porque no Beck's Bolero tem ali o Jimmy Page e o John Paul Jones, né? Também. Exatamente. Mas não desmerecendo o Led Zeppelin de maneira alguma, também é uma baita banda, mas tipo, que bom, né? Ter umas referências assim na época, não é qualquer referência também, né? Tipo, tem ali o Jeff Beck Group, vamos pegar alguma coisinha, mas tipo, tudo certo, que bom. Pena que não temos mais hoje em dia referências como essas, assim, né? Na época tu podia olhar para um lado e para o outro, quem estava na mesma mesa ali era só fera, então tá tudo em casa. Olha aqui, ó, não sei pronunciar esse teu nick, meu amigo, mas obrigado pelo comentário. Ele falou que tem um livro bom dos Faces na internet, no Internet Archive. Had Me a Real Good Time, praticamente a bíblia da banda, conta desde os primórdios pré-Small Faces e depois os trabalhos solos. Muito bom. Pô, valeu pela dica aí, ó. Ótima dica. Muito bom. Conhece, Lúcio? Não posso mais ter essas dicas, cara. Não tem mais nem de botar livro e disco em casa. Já sai o Lúcio e fica só nem me diga. Vocês acham que a Cindy's Lament, ela pode, tipo assim, uma faixa que sintetiza um pouco o espírito do disco, né? Eu acho que tem essa coisa da força. Eu acho que... ali. Mas eu acho que tem um dos lados. O disco também tem isso, mas tem outras coisas, né? A gente falou do folk, né? Falou do blues, falou do soul. Por isso que eu digo, o disco não é uma coisa só, né? E é o que o Rod. E é um espelho do que o Rod faria nos próximos álbuns, né? Esse é um ótimo momento do disco. É um ótimo momento do disco. E a gente tá falando de um disco que não tem momentos baixos, né? Então... Exato. E essa canção, ela justamente traz isso para mim, né? Ouvindo, ela me remeteu a elementos que se destacariam no som do Rod posterior, né? Que a gente eu acho que dentro dessa colcha de retalho, que é uma característica desse álbum, né? Uma apresentação dele, sei lá, pensei agora nisso, assim, que talvez, né, eu gosto sempre de tentar imaginar, tipo, que de repente os caras estavam pensando, ou talvez nem tenham pensado na época, mas me faz pensar dessa possibilidade de, por exemplo, cara,
Rod Stewart pensou, esse aqui é o meu primeiro álbum, tá, entendi. Nos próximos, essa música aqui que tá nesse álbum, eu já sei que ela poderia estar nos Faces, vai para os Faces. Essa aqui eu acho que casa mais, porque ele vai, eu acho que ele vai filtrando, claro, e sem deixar de fora muita coisa, mas eu acho que esse primeiro ele realmente coloca as cartas na mesa, assim, sabe? Perfeito. A partir desse álbum, ele vai, não sei se intencionalmente, pensado ou não, aí sim conseguindo eventualmente separar algumas coisas que se tornam mais características da carreira solo dele. A gente vai ter nos próximos álbuns muito mais músicas acústicas e folk e balada do que nesse primeiro, e vai ter mais rockão que talvez entraria no álbum que ele vai colocar nos álbuns dos Faces. E quando ele sai dos Faces, ele volta de novo com esses rockão, tanto é que ele começa a separar os álbuns com o lado rápido, né, o fast, e o slow, só com as baladas. Os próximos álbuns dele de 73, 74 para frente, ele já tem no próprio label, diz aqui Fast Side and Slow Side. E vamos lembrar que os próprios Faces acabaram, de alguma forma, entre tantas outras coisas, porque a carreira do Rod ficou maior que os Faces, né? Naquele período. Né? Já era Rod Stewart and the Faces. Então, tipo, shows, assim. Naturalmente, por mais triste que isso seja, pra gente, nós que somos fãs do Faces, soubemos que o Faces não era só Rod Stewart, né? Mas dentro do escopo daquele primeira metade dos anos 70, o Rod estava num outro patamar, enquanto os Faces... ele estava aprisionado dentro do espectro dos Faces, na verdade, porque quando ele saiu, a gente sabe o que aconteceu, né, cara? Por mais que a gente saiba que artisticamente talvez isso cobrou um preço que não foi o que a gente imaginava, mas para o Rod foi o percurso certo a ser tomado, né? Não tem outro. Com certeza. E para encerrar o álbum, temos uma interpretação do Rod, mais uma, né? Interpretação de um clássico, dessa vez um clássico folk britânico de 1949, Dirty Old Town, do Ian McCall. E eu acho que fecha o álbum de maneira perfeita, assim, traz essa atmosfera melancólica, nostálgica, né? Já embutida ali na canção original e tudo. Mas é uma despedida perfeita, que tem essa sensação agridoce que fecha o álbum com maestria. E vamos dizer, não vou me cansar de contar aqui, um puta de um álbum. Para vocês, o que essa faixa revela sobre as raízes musicais do Rod? Pode ser comigo? Vai, depois eu embalo. Aqui, cara, bateria abafada, bonita, violões, os vocais do Rod, para lugar comum falar que a voz dele realmente tem um brilho especial nesse álbum. Violões, baixo, eu gosto muito, acho o final realmente muito bonito. Tem um clima meio preconizando um Led Zeppelin 3 aqui, eu acho. Tem uma coisa meio... uma gaita lá, Stevie Wonder. Tocada pelo Ronnie Wood. Eu não sabia disso. Uma faixa bem legal, cara. Eu acho essa música realmente um belo fechamento de álbum, de um disco, como eu já disse antes, né? Sal Brancato, o pessoal que está acompanhando, que não é linear no sentido de que cada música apresenta uma história e mesmo assim ele tem uma amarra que diz assim, essa música pertence a esse álbum. Esse álbum que eu acho que realmente pode ser redescoberto por muitos fãs de Rod Stewart, porque uma capa de chuva surrada nunca vai te deixar na mão. Nunca esqueça disso. Que baita nome, né? Cara, e eu acho incrível, assim, e ela fecha muito bem, porque ela deixa um gostinho de que a coisa continua, porque o álbum ele termina num fade out, assim, né? Com a parte já quase uma jam ali. Adoro fade out. Eu gosto só no final dos álbuns, no meio eu me irrito um pouco, mas esse aqui acho que casa perfeito porque ele dá esse clima, assim, e é uma canção, cara, que eu tenho uma memória afetiva com ela muito forte, assim, também, né, ela é um clássico da música, né, do folk britânico, né, ela é música de pub. Eu nunca vou ser, eu tenho uma passagem que é engraçada na minha vida, entre algumas outras, assim, em Dublin, isso aí, final dos 2005, 2004, eu estava em Dublin, e depois, sei lá, andando
de pub em pub, assim, caí dentro de um pub, literalmente, depois de 23 pints de Guinness e tal. E eu nunca vou esquecer, cara, que no que eu entrei no pub, tava uma cantoria e era a galera cantando essa música, assim, e eu pensando assim, que a fuder, cara, a galera cheguei no paraíso, cheguei no paraíso, a galera tá cantando uns Rod Stewart aqui, só que era, né, era música clara. Então isso ficou muito, cara, na minha memória, sempre que eu escuto, é aquela coisa que, como a gente tem algumas canções na nossa vida que alimentam memórias afetivas muito bacanas, sim. E essa aí, para mim, é uma exatamente por isso. Não tem uma vez que eu escute essa música que eu não me... por mais doido que eu tivesse naquele momento, eu consigo me lembrar da cena inteira. Se eu for para Dublin outra vez, eu vou conseguir chegar nesse mesmo pub e descobrir, foi aqui que estava rolando Dirty Old Town, porque eu não sei, posso estar incorreta essa informação, mas é uma música super... Até onde eu sei, uma música super tradicional mesmo de fim de noite em pub, assim, os caras, daquele chumbo, aquele fedor de enxofre de Guinness, assim, no pub, e a galera cantando essa, assim, já indo pela sarjeta, caindo na calçada, Dirty Old Town, assim, e para mim tem muito isso, cara, é muito surreal, assim, não são muitas as canções que me trazem uma memória tão exata de um momento tão específico, de um recorte de um tempo que eu passei, saca? Então, essa música sempre me pega de um jeito, assim, é daquelas músicas, assim, que eu poderia estar, inclusive, na lista lá de 10 músicas que batem forte no peito, do episódio maravilhoso do Quando o Som Bate no Peito, que eu repliquei depois no Altos Plays com outros discos. Essa é uma música que agora pensando, puta, como é que eu esqueci de colocar essa? Porque realmente... e eu tenho isso com várias músicas e essa é uma delas, assim, o mesmo problema que eu tenho com Blood on Tracks, são coisas que eu evito, inclusive, ouvir para deixar aquela memória guardada naquele momento, assim, saca?